Irmãos, graça e paz, mais uma vez, nosso estudo bíblico. Estamos aqui para estudar um pouco mais da palavra do Senhor. Hoje o capítulo 11 da carta de Paulo aos Romanos. Nós vimos, irmãos, que o apóstolo Paulo, ao escrever aos Romanos, ele usa os capítulos, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, e fala quase que especificamente, embora ele dê outros detalhes sobre a salvação de todo mundo, mas ele fala principalmente a respeito da salvação da nação de Israel. Ele fala no capítulo 9 sobre a incredulidade dos judeus em relação à salvação pela fé em Cristo, sobre a justiça de Deus, sobre a rejeição de Israel e sobre a responsabilidade do próprio Israel pela sua rejeição. Deus não é culpado de Israel não tê-lo recebido. Israel, por sua própria incredulidade, é responsável por sua perda. Cristo deveria ter sido recebido, deveria ter sido honrado pela nação. Aconteceu exatamente o contrário, para que os gentios também pudessem herdar a salvação mediante a fé. Então, pela rejeição, Paulo explica que pela rejeição do povo de Deus ao seu próprio Deus, então a salvação veio também aos gentios. E depois nós vamos ver que, na realidade, a nação de Israel é a nação de Israel salva, é a nação de Israel mediante a fé. Não mediante as obras, não mediante o local de nascimento, mas pela fé. Nós somos, hoje, o Israel de Deus na existência nessa terra. No capítulo 10, irmãos, ele diz que os judeus rejeitaram a justiça de Deus. Houve uma rejeição a Jesus. E Israel não poderia de maneira nenhuma alegar que faltou oportunidade de salvação. Cristo foi apresentado àquele povo, Cristo saiu do meio deles, mas eles voluntariamente, do seu próprio coração, rejeitaram a Cristo. No capítulo 11, que nós vamos examinar, Paulo fala sobre o futuro de Israel, sobre a maravilhosa sabedoria de Deus e todos os seus desígnios para o ser humano. Paulo vai falar que Deus realmente tem um desígnio para todo ser humano. Ele usa aqui no capítulo 11, dois textos do Antigo Testamento, de Isaías 29:10, demonstrando que o próprio Deus lhes entorpeceu o espírito, para que eles não conhecessem a verdade, até que Cristo fosse revelado como Salvador, e usa também o Salmo 69, com palavras de Davi, que revelam que a rejeição de Israel pelo Messias já foram anunciadas desde Gênesis 3,15. O Messias já tinha sido anunciado desde Gênesis, capítulo 3, versículo 15, mas houve uma rejeição ao Messias. No próprio Salmo 69, Davi diz isso. A única forma de quebrar, irmãos, o domínio do pecado seria pelo Redentor que Deus enviaria a Israel. Todos os profetas relataram que viria o Salvador. Todo o Antigo Testamento está cheio de mensagens que nos levam, ou que levava aquele povo a ter que reconhecer que a salvação viria em Jesus e viria pela fé. Mas, infelizmente, o povo e todo Israel deixou passar a oportunidade. Versículo 11, versículo 12 desse texto, Paulo formula o pensamento em que a nação de Israel tropeçou para que a eleição pudesse mostrar que a salvação também atinge os gentios e que essa salvação dos gentios coloca Israel com ciúmes, porque eles acreditavam que Deus era o Deus apenas dos judeus e de mais nenhum outro povo. Ele argumenta que a transgressão de Israel propicia riqueza de salvação para o mundo, e a sua condenação, riqueza para os gentios. Então, o que aconteceria no mundo se os judeus tivessem se convertido, ou se eles se convertessem? A salvação da nação de Israel para o mundo seria plenitude para Deus, porque seria um modo de demonstrar a ação de Deus no meio do seu povo, não somente nos outros lugares. No versículo 13, repetidamente Paulo se dirige agora aos gentios, mostrando o seu apostolado, ou seja, o seu envio àqueles gentios. Ele diz assim: dirijo-me a vós outros, que sois gentios, visto, pois, que eu sou o apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério. Paulo está se revelando, ele está dizendo: olha, eu fui mandado aos gentios, eu fui enviado para que os gentios conhecessem a salvação. E é nisso que nós vemos todas as cartas de Paulo. Paulo traz como nenhum outro profeta, como nenhum outro escritor, como nenhum outro do Novo ou do Antigo Testamento, a história da salvação do povo em si, dos gentios. Ele começa a atingir então a outra porção dos salvos, a porção dos salvos gentios.
No versículo 14 ele diz assim: para ver se de algum modo posso incitar a emulação os do meu povo e salvar alguns deles. O que ele vai revelar em seguida tem um propósito definido, irmãos. Paulo pretende atingir com a salvação dos gentios a salvação do seu próprio povo. Ele quer fazer com que o seu povo, vendo a salvação dos gentios, se estimule à salvação, que eles reconheçam a salvação, que eles reconheçam Cristo Jesus. No versículo 15 ele diz assim: porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento senão vida dentre os mortos? A rejeição de Israel trouxe ao mundo a possibilidade dessa reconciliação com Deus, e o restabelecimento de Israel, o remanescente fiel, trará vida após morte ou vida eterna. O que ele está dizendo é que se esse fato deles terem sido rejeitados trouxe reconciliação para os demais, para o restante do povo, então a sua reconciliação, a sua volta para Deus, trará com eles muitas coisas boas, trará para eles vida dentre os mortos. O restabelecimento de Israel, do Israel salvo, daquelas que são os guardados por Deus dentro da nação de Israel, será de vida dentre os mortos. No versículo 16, Paulo diz assim: se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também o será, os ramos o serão. Se os israelitas são as primícias da massa que Davi está colocando aqui, são o povo de Deus, os judeus. Se eles forem santificados com a salvação, então a totalidade da massa, ou seja, os judeus, gentios, ou todos os gentios crentes, serão santificados. Os ramos serão santificados. Todos os braços em todo o mundo, em todos os lugares, todos aqueles que creem que Jesus é o Salvador, serão santificados. Ele diz no versículo 17, ele continua dizendo assim: se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertados em meio deles, te tornastes participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, porém se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Paulo está dando um alerta para os gentios. Ele diz: alguns dos ramos, ou alguns de Israel foram quebrados, para que os gentios, essa oliveira brava, essa oliveira não natural, oliveira brava, que não era a oliveira para onde descenderia a salvação, para que essa oliveira brava fosse enxertados, ou seja, para que eles ganhassem a condição de povo de Deus, e assim eles fossem participantes, tanto da seiva, do sustento, daquilo que sustenta o povo, como da raiz que segura esse povo em Cristo Jesus. Eles, alguns dos ramos foram quebrados, alguns de Israel foram quebrados, e nós, os gentios, fomos enxertados nessa oliveira, não é? Então ele diz que alguns de nós fomos enxertados nessa oliveira. Éramos oliveira brava, vivíamos uma outra coisa, sob condenação do pecado, e agora vivemos de maneira diferente em Cristo Jesus. Portanto, irmãos, os gentios não podem se orgulhar de terem sido enxertados na oliveira verdadeira, como se isso dependesse deles. É a salvação pelas obras, irmãos. Os gentios, tanto os gentios quanto os judeus, não podem se gloriar de salvarem a si mesmos. Eles foram salvos por Deus. Eles não são menores, os israelitas não são menores do que o povo de Deus hoje, porque quem sustenta os gentios na salvação, e quem sustenta os judeus na salvação, aqueles que se convertem, é a raiz verdadeira, não é o contrário. É a raiz de Davi que, na realidade, sustenta o povo de Deus. No versículo 19, versículo 20, ele diz assim: dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados, tu, porém, mediante a fé estás firme. Não te ensoberbeça, mas teme. Poderiam os gentios olhar para a nação de Israel e se sentir mais privilegiados pela salvação alcançada? O que Paulo está dizendo é o seguinte: quando eu digo que a nação de Israel se perdeu, pode ser que os gentios se orgulhem de serem agora aquele povo salvo, de serem agora o Israel salvo de Deus, essa nação santa de Deus. Mas o apóstolo recomenda sobriedade aos gentios salvos. Ele está recomendando à igreja sobriedade, não orgulho.
Nós não podemos nos orgulhar, irmãos, de sermos salvos. Não depende de nós, não depende do que somos, de quem podemos ser, depende de Cristo. Ele recomenda a sobriedade aos salvos, porque por causa da incredulidade de Israel foram rejeitados, mas a firmeza dos gentios está na fé e não em si mesmos. Portanto, o temor a Deus deve ser parte grandiosa daqueles que creem. Nós devemos ter exatamente isso, irmãos, temor e agradecimento a Deus pela salvação que não merecemos. Os gentios precisam glorificar a Deus sem se orgulhar de terem sido salvos. Versículo 21 diz assim, olha, e é um aviso: porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Paulo diz claramente aos gentios: Deus não poupou o seu povo, os ramos naturais, aqueles que nasceram da nação de Israel. Deus não os poupou. Não tem uma fé vã, não tem um orgulho como foi o de Israel. Deus não poupa nem Israel, nem o gentio. Se Deus não poupou a nação de Israel, que é a nação de Deus, como Ele vai poupar a nação dos gentios? Irmãos, nós precisamos realmente ter uma convicção de que a nossa salvação não depende de nós, não pode ser por algo que nós fazemos, não é pela caridade, não é pela bondade, não é pela misericórdia, não é por causa da coisa que nós fazemos. Tudo que nós fazemos, irmãos, de bom, de misericordioso, é porque nós fomos salvos, não para ser salvos. Muitas religiões explicam e dizem que você precisa fazer caridade toda a vida, para que você seja salvo, para que Deus te aceite. Evidentemente, irmãos, você precisa ser caridoso, toda a vida, mas não para que Deus te aceite, mas porque Deus te aceitou, é porque Deus já te salvou. Não vem de ti, não vem de mim, não vem de qualquer outra coisa, senão da misericórdia de Deus. A nossa salvação é a misericórdia de Deus, irmãos, nós não merecemos mesmo. Olha o que diz o versículo 22, considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres, de outra forte, também tu serás cortado. Há duas considerações aqui. Paulo fala sobre a bondade e sobre a severidade de Deus. Severidade com aqueles de Israel que foram incrédulos, e bondade para com os gentios que creram. Quando Paulo fala em permanência na bondade de Deus, ele não está falando que alguém pode cair da fé. Na realidade, quem tem a fé verdadeira, a tem de uma vez por todas. A fé não fica indo e voltando, irmãos. Essa fé de conseguir alguma coisa, de que pode melhorar de vida, isso sim, acontece conosco, vai e volta. Às vezes estamos pessimistas, às vezes estamos otimistas, mas isso não é a fé para a salvação. A fé para a salvação, uma vez dada ao crente, ela permanece por toda a vida dele. Ele não pode ficar indo e voltando, perdi minha salvação, não, eu recuperei minha salvação. Não é isso, o ensino bíblico não é esse, meus irmãos. Aqueles que caem podem até pensar que tiveram fé, mas nunca tiveram. Quem tem fé permanece, quem não tem já está cortado. Aquele que crê já está salvo, aquele que não crê já está condenado. Não há duas verdades nisso. Paulo está dizendo, olha, considera a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Para todos aqueles que caem, para todos aqueles que são deixados no pecado, a severidade, a justiça de Deus será aplicada. Para todos aqueles que creem em Jesus, a justiça de Deus será aplicada, mas sobre Jesus, e eles terão a bondade de Deus. Versículo 23, irmãos, diz assim, eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Ou seja, a fé em Cristo Jesus reabilita tanto judeus como gentios. Os judeus que se converterem, irmãos, têm essa possibilidade, serão salvos. Assim como os gentios crentes, eles deixarão essa incredulidade. O poder salvífico de Deus é poderoso para salvar qualquer pessoa que creia. Todos os eleitos crerão em Deus e todos eles estão salvos. O poder salvífico de Deus não vê a nação, não vê o local do nascimento, não vê a cor, não vê a raça, não vê o valor, não vê a situação financeira, não enxerga isso, irmãos. A salvação, esse poder de Deus, ele é aplicado e ele é eficaz para salvar todo aquele que crê. Quando Paulo diz no versículo 24,
Pois se foste cortado da que por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. No versículo 24, irmãos, o que Paulo quer dizer aqui é que os gentios crentes foram cortados da oliveira brava, foram retirados do poder do pecado, da servidão do pecado, e mesmo contra a sua natureza pecaminosa, mesmo contra a nossa natureza pecaminosa, nós fomos enxertados na oliveira verdadeira, em Cristo Jesus. Deus nos colocou lá, mesmo com nossa natureza caída, mesmo com nossos defeitos, mesmo com nossos problemas, Deus nos colocou salvos em Cristo Jesus. Quanto mais o judeu, se ele se converter, ele será enxertado, sim. Se o judeu se converter, se ele sair da sua incredulidade, ele tem o seu lugar diante de Cristo. Todo aquele que crer será salvo. O que Paulo está dizendo é: olha, se vocês eram da oliveira brava e foram enxertados, então Deus, quanto mais se manifestará o poder salvador de Jesus para salvar aqueles de Israel que creiam, pois eles são os ramos naturais do povo de Deus. Então Paulo está dizendo aqui: olha, Deus salva tanto o gentio quanto o judeu. O judeu não pode alegar inocência, não pode alegar desconhecimento, ele não pode alegar que ele não teve oportunidade para a salvação, porque Cristo foi levantado para salvar. O Antigo Testamento fala disso, o Antigo Testamento mostra o Cristo vindo, e eles não o receberam. Esse é o grande problema da nação de Israel, mas alguns deles serão salvos. Há um remanescente que será salvo. Quando Paulo vai para o versículo 25 até o 32, ele diz o seguinte: porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia, à vista da que vos foi concedida, porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar misericórdia para com todos. Deus encerrou todo mundo, todo o povo na desobediência. Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Judeus, gentios, todo e qualquer ser humano não merece, ele está previamente destituído da glória de Deus, mas Deus encerrou a desobediência para usar de misericórdia com todos aqueles que serão salvos. Paulo está alegando, está chegando aqui ao final da argumentação a respeito da rejeição de Israel a Cristo Jesus, está chegando ao final da sua argumentação. Ele enfrentou uma situação confusa, e para o judeu uma situação dolorosa. De algum modo devia achar uma explicação da razão por que o povo de Deus rechaçou o Filho de Deus, porque o próprio povo de Deus não aceitou o Filho de Deus quando esse veio ao mundo. O próprio povo de Deus, por alguma razão que só Deus conhece, rejeitou o próprio Filho de Deus, razão da salvação humana, quando não deveria ser assim. Mas Paulo diz que essa rejeição foi para que, uma vez pregado o Evangelho da graça aos gentios, também esses tivessem lugar diante de Deus. Paulo nunca fechou os olhos a esse fato trágico da vida de Israel, mas ele achou um meio pelo qual toda essa trágica situação podia se encaixar no plano de Deus. É verdade que os judeus rechaçaram a Cristo, mas segundo Paulo, esse rechaço do povo de Deus a Cristo fez possível que Cristo fosse crido entre os gentios. Interessante, irmãos, que a salvação vinda em Cristo Jesus veio para unificar os salvos de Israel e os salvos dos gentios, para que de fato um povo fosse completo, ou fosse buscado um povo inteiro para a graça de Deus.
e não só de Israel, mas também dos gentios. Mantendo a soberania do propósito de Deus, Paulo diz que foi o próprio Deus que endureceu o coração dos gentios. O próprio Deus endureceu o seu povo, porque dessa maneira ele abriu o caminho aos gentios. Mas por mais contraditório que possa soar, Paulo insiste ainda na responsabilidade pessoal que cabe aos judeus por não terem aceito a oferta de Deus. Jesus foi enviado a eles. Jesus não nasceu numa nação gentia, Jesus nasceu entre os judeus, para que eles pudessem olhar para a cruz, para que eles pudessem olhar para Jesus e enxergar a oferta de Deus, eles que tinham todo o manual de Deus, o Antigo Testamento, para crer que Cristo foi enviado a eles. Mas o seu coração se endureceu, seu coração era orgulhoso, seu coração cria que eles poderiam ser salvos por suas próprias obras. Paulo se ateve aqui firmemente quanto à soberania de Deus, quanto à responsabilidade humana. Deus é soberano para salvar, irmãos. A soberania de Deus se expressa na salvação de quem Ele quer, daquele que Ele resolve derramar sobre ele a sua misericórdia, daquele que Ele escolheu antes da fundação do mundo para ser salvo. Mas Ele diz também que a queda, a ruína, a morte é responsabilidade do homem, é aquela obstinação do homem em permanecer no seu pecado, mesmo diante da graça e da misericórdia que se apresenta diante de seus olhos. Mas agora, sobre o final, vem a nota de esperança. O argumento de Paulo é um pouco complicado, mas será mais fácil a gente identificar e separar as diversas partes desse argumento de Paulo. Primeiro argumento de Paulo, Paulo estava seguro de que o endurecimento do coração dos judeus não era nem total e nem permanentemente. Era para servir a um propósito. Quando esse propósito fosse completo, então desapareceria. Operou-se só para abrir o caminho aos gentios, e quando esse estivesse aberto, seria superado. Paulo estava seguro que o endurecimento do coração dos judeus foi até que Cristo chegasse e fosse apresentado, mas não foram todos os judeus endurecidos. Por isso, irmãos, que a salvação é obra de Deus. Deus endureceu àqueles que estariam de fato permanecendo nos seus pecados, sem enxergar a salvação em Cristo Jesus. Era um propósito, quando esse propósito se cumprisse, ou seja, agora em Cristo Jesus se abriu o caminho, para que todos possam olhar para Jesus, crer nele e ser salvos. A segunda argumentação de Paulo é que ele parte do paradoxo do lugar dos judeus no plano de Deus. Para possibilitar que os gentios entrassem e para que pudesse cumprir esse propósito universal do Evangelho, os judeus tinham chegado a uma situação em que eles se tornaram inimigos de Deus, de povo de Deus a inimigo de Deus. Isso propiciou que a salvação fosse espalhada por todo mundo, que ela fosse pregada a todo mundo, que a nação de Deus, a nação Israel de Deus, fosse composta então de pessoas de todo mundo. Os judeus tanto eram hostis a Deus, tinham rechaçado a oferta de Deus, estavam sob o descontentamento de Deus. Essa era a realidade presente com relação aos judeus. Deus estava descontente com eles, eles eram hostis a Deus, eles rejeitaram o Filho de Deus. Se eles tivessem seguido no Antigo Testamento e até a vinda de Cristo, um processo de completa obediência à vontade de Deus, eles poderiam alegar, pretender que eles tinham merecido, que eles tinham ganho a salvação de Deus, tinham alcançado o direito a uma recompensa. Irmãos, todo aquele que crê que ele cumpre tudo que Deus manda, ele acha que tem direito, a uma recompensa por parte de Deus. Veja se não é assim. Às vezes acontece alguma coisa com as pessoas, e elas dizem, mas eu tenho observado todas as coisas que Deus manda, eu tenho feito tudo aquilo que Deus mandou fazer, por que isso acontece comigo? Então essa era a mesma coisa dos judeus. Nós somos o povo de Deus, nós fazemos a vontade de Deus, mas irmãos, ninguém cumpre a vontade de Deus à risca, ninguém é capaz disso, só Cristo fez isso. Cristo disse que a satisfação dele, a alegria dele era cumprir a vontade de Deus. Ele sim fez toda a vontade de Deus na sua vida, mas mais ninguém é capaz disso. O que Paulo está dizendo é que Deus fez incorrer os judeus em desobediência, a fim de que quando a salvação chegasse a eles, fosse sem possibilidade de engano, um ato de misericórdia. A salvação que chega para os judeus é um ato de misericórdia. Cristo vem em ato de misericórdia. Cristo vem porque Deus nos amou, e por nos amar Ele deu seu Filho.
É um ato de misericórdia, não é devido aos méritos de ninguém. Deus não enviou seu Filho para morrer porque nós merecíamos a morte de Cristo. Irmãos, nós não merecemos a salvação que temos ganho. Tudo isso, todo esse processo foi concebido para mostrar que nem os judeus, nem os gentios poderiam se salvar. Não podem se salvar, pessoa alguma pode se salvar a si mesmo, mas apenas pela misericórdia de Deus, e isso através do sacrifício único e eficaz de Cristo naquela cruz. Para Paulo, Deus tinha e tem o domínio. Não existia nada e não existe nada que se possa mover de uma forma anárquica, de uma forma descontrolada nessa terra. Nem os tremendos acontecimentos, séries de acontecimentos que fizeram presente na história da humanidade, estiveram fora do alcance da vontade e do propósito de Deus. Os acontecimentos nunca se produzem por acaso. Os propósitos de Deus não podem, irmãos, de maneira alguma ser frustrados. Tudo acontece porque Deus quer assim. Israel manteve uma longa batalha contra Deus, irmãos, e ainda está mantendo essa batalha. Os gentios, os pecadores ainda mantêm uma longa batalha contra Deus e vão continuar mantendo. Mas o persistente amor de Deus está atrás deles, atrás do pecador. Deus continua anunciando a sua mensagem de salvação. Cristo continua mostrando a salvação possível. Quando nós olhamos para o versículo 33 até o versículo 36, quando a palavra de Deus nos diz assim: ó a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Aqui, irmãos, a teologia se torna poesia. Aqui, a busca da presença de Deus, aqui, essa busca da mente se transforma em adoração do coração. No final, irmãos, tudo ocorre misteriosamente e o homem não pode compreender, mas é um mistério em cujo coração se encontra o amor. Se podemos dizer que todas as coisas provêm de Deus, que todas as coisas têm seu ser em Deus, e que todas as coisas terminam em Deus, que mais Paulo precisaria dizer? A salvação dos judeus começa em Deus, existe em Deus, e são para glorificar a Deus. A salvação dos gentios começa em Deus, estão em Deus, e são para a salvação, são para a alegria e para cumprir o propósito de Deus. O que mais nós podemos dizer? O que mais Paulo precisaria dizer aos judeus? Nada. Ele disse: olha, alguns de vocês foram endurecidos o coração e vocês não creram, e a incredulidade os leva à morte, mas muitos dentre vós crerão no Cristo Salvador e serão salvos. E os gentios entraram na história, acordados pelo mesmo sacrifício de Cristo, para que haja salvação entre todos os povos, e que todo o povo salvo seja de fato o povo de Deus. Há um certo paradoxo, irmãos, na situação humana. Deus entregou ao homem uma mente, e é um dever do homem usar essa mente para pensar até o limite do pensamento humano. Mas também é verdade que há certas circunstâncias nas quais a mente só pode alcançar um ponto, ela tem limite, em que tudo o que ela pode fazer é aceitar e adorar. Irmãos, o pensamento humano, a lógica humana, a capacidade de discernir as coisas de Deus tem um limite. Há coisas que não nos são reveladas e não adianta nós buscarmos, a nossa mente será incapaz de entender isso. O que nós podemos fazer é aceitar essa salvação de Cristo Jesus e adorar a Deus por causa da nossa salvação. Irmãos, nós cremos claramente que nós temos um limite de entendimento. Paulo lutou com um problema desanimador. A mente de Paulo era privilegiada e ele lutou com todos os recursos para discernir todas essas coisas. E ele não diz que esteja resolvido como alguém poderia resolver categoricamente um problema geométrico, que é fácil.
Mas o que diz é que, fazendo todo o possível, ele se contenta em deixar a solução entregue ao amor e ao poder de Deus. Em relação à salvação, irmãos, deixa o poder de Deus. Não fique questionando a salvação de Deus. Apenas aceite, adore a Cristo. Se Deus te deu o privilégio, a misericórdia de colocar o amor por Jesus, de entender o sacrifício por sua vida, de entender que você é pecador, que você carece da glória de Deus, e que a glória de Deus só é possível na sua vida através da morte e da ressurreição de Cristo Jesus, então aceite. Não precisa tentar entender com todas as coisas, porque o caminho é assim. Deus tem o seu propósito. Muitas vezes na vida, irmãos, só resta dizer assim: olha, meditei e não posso ver a razão, nem o caminho, não posso captar sua intenção, mas creio em seu amor com todo o meu coração. Seja feita a tua vontade. É isso, irmãos. Seja feita a vontade de Deus na nossa vida. Nós não podemos entender a intenção de Deus em nos salvar, mas nós cremos no amor de Deus, na misericórdia de Deus sobre a nossa vida, e é isso que nos faz caminhar em novidade de vida. O que Paulo afirma é que a mente de Deus é insondável. Certos mistérios pertencem a Deus, Ele não revelou esses mistérios, e não adianta, eu posso buscar na Bíblia inteira, eu não vou descobrir os mistérios. Deus só deixou revelado aquilo que Ele queria que nós soubéssemos, o resto é só para a nossa fé. Submeta-se inteiramente, reconhecendo o que é que deve fazer. A palavra de Deus diz: todas as coisas são dele, tudo pertence a Deus, Ele é o Senhor da história, todas as coisas são feitas por meio dele, nada se pode construir, nada pode acontecer senão por meio de Deus, e todas as coisas são destinadas a Deus, tudo terminará onde começou, irmãos. Portanto, glória, ao Senhor da história, glória ao nosso eterno Deus, glória ao Senhor da nossa vida, glória ao Senhor que apacenta o seu coração. Louve a Deus pela sua salvação, agradeça a Deus por sua misericórdia. Louvado e engrandecido seja Deus, e todos os seus juízos e desígnios, todos os seus caminhos, todas as suas decisões, irmãos. Deus decidiu sobre Israel, Deus decidiu sobre os gentios, Deus decidiu sobre a existência humana, Deus decidiu sobre o tempo, Deus decidiu sobre tudo. Deus tem nas suas mãos as rédeas de todos os acontecimentos, de toda a história, de tudo que vai acontecer do início ao fim. Portanto, irmãos, não fique se gloriando de que você é salvo, outra pessoa não é. Não fique se gloriando de que Deus deu salvação aos gentios e os judeus foram perdidos. Deus tem os seus motivos para endurecer o coração daqueles que não iam crer, mas Deus, Cristo Jesus, amoleceu o coração daqueles que iam crer. Portanto, entre nós gentios, há os que não vão crer, mas também entre nós, a nós crentes, Deus misericordiosamente olhou para nós e disse que nós fomos destinados para Ele. Então glorifique a Deus com sua vida, com a sua caridade, com a sua bondade, com a sua misericórdia. Glorifique a Deus, foi para isso que Ele te fez. Uma vez voltando para Deus, Ele dizia: muito bem, servo bom e fiel, fez o meu propósito, fez aquilo que eu queria que você fizesse. Bendito seja, entre no gozo do seu Senhor. Irmãos, Paulo encerra então no capítulo 11, esses três capítulos, onde ele fala sobre salvação para Israel. A partir do versículo 12, ele vai pensar que todos aqueles que ouviram a teologia que existe, do capítulo 1 ao capítulo 11, estão preparados para viver uma nova vida, que entenderam a salvação, que entenderam a bondade de Deus, que entenderam a misericórdia de Deus, agora estão preparados, receberam a Cristo Jesus como Salvador, estão agora preparados para viver uma nova vida. E é isso que nós vamos ver a partir do capítulo 12, que é o tema do nosso próximo estudo, talvez com um pouco mais devagar, não é? Porque agora nós vamos falar sobre coisa prática, não é teologia, a teologia aplicada agora na vida de cada um. Deus abençoe você durante esses estudos que nós ainda vamos ter, do capítulo 12 em diante, até o final do livro, até o final dessa carta. Deus te abençoe, Deus te guarde, boa semana, que Deus te abençoe. Vamos orar?
Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te adoramos. Louvado seja o Senhor pela salvação que gratuitamente o Senhor nos deu. Obrigado, Deus, pelo propósito do Senhor na vida de cada um dos crentes que estão agora estudando comigo esse texto da palavra de Deus. Obrigado, Deus, pela salvação daqueles de Israel que permanecem e que permaneceram e que permanecerão fiéis ao Senhor. Nós rogamos, ó Deus, por aqueles que estão de alguma forma, ó Deus, alijados, separados da tua misericórdia, da tua bondade para a salvação. Que o Senhor tenha misericórdia da vida daqueles que se perdem, tenha misericórdia da igreja que precisa pregar salvação a todo aquele que precisa ouvir da tua palavra. Obrigado, Deus, pela existência do Senhor, pela existência nossa, pela existência da igreja do Senhor. Obrigado porque o Senhor nos escolheu para uma vida de prática, de devoção e de adoração ao Senhor. Obrigado por tudo, ó Deus. É a nossa oração em Cristo Jesus. Amém e amém. Boa semana, Deus te abençoe, fiquem com Deus e até a próxima oportunidade, quando nós estaremos então louvando, glorificando a Deus, continuando o nosso estudo. Deus te abençoe.